Buenas noches a todos, entrenador. Quisiera preguntarle si usted se va tranquilo quizá con el trámite del partido, teniendo en cuenta que Flamengo, y lo digo porque aquí en Venezuela se sigue mucho el fútbol de Brasil, sabemos que es uno de los equipos que más demanda, más allá de quizá los trámites, de los resultados, los trámites. Entonces le pregunto si para usted el trámite fue bastante favorable. Y segundo, si le sorprendió algo del Deportivo Táchira según lo que usted planificó. Gracias. ¿Portugués o...? Tengo que responder em português. Ok. Claro que eu vou tranquilo com uma grande vitória. Vitória muito difícil, muito difícil. Não é fácil vencer na Libertadores, não é fácil continuar vencendo, continuar que esses jogadores continuar com essa fome, essa ambição. E reconheço, não foi o nosso melhor jogo. Não tivemos a gente não estava refinado hoje à noite. E alguns aspectos, claro que o adversário nos colocou em situações que nos complicou bastante. Mas eu sempre penso, quando o time não está bem, não está numa boa noite, competir. Não sempre a gente vai jogar bem e não sempre a gente vai ser dominador absoluto do encontro. O adversário tinha um plano de jogo interessante, que nos causou dificuldades em algum momento, com bolas principalmente em contra-ataque e na profundidade, mas que os jogadores, como eu falei, competiram bem. Se me surpreendeu a mudança de sistema, que o Deportivo Táchira não vinha jogando com uma linha de 5. Os últimos jogos jogavam com uma linha jogavam no 4-4-2, e isso sim me gerou surpresa, mas como eu falei, não foi a nossa melhor noite, e o importante é que o time soube competir bem para poder vencer. Sí. Sí. Buenas noches, profe, por aquí. Profe, en el fútbol es el que la meta, ¿no? Pero en momentos Táchira desdibujó por momentos al equipo del Flamengo en una comparación abismal, ¿sí? Lo que cuesta la plantilla del Flamengo a lo que cuesta Táchira. ¿Esperaba un resultado más abultado o siente que pudo haberlo cristalizado mayormente? Claro que sabia que ia ser um partido difícil, não tinha... desculpa, tem que falar em português, né? Desculpa. Eu tinha certeza absoluta que o jogo ia ser difícil. A gente saiu ontem 10 da manhã do Rio de Janeiro e chegamos 11 da noite na Venezuela. Esses jogadores fizeram uma viagem incrível e no final das contas, sim, temos um orçamento maior, temos um time que um elenco mais caro, mas entram 11 contra 11 dentro do campo. E jogamos na casa do adversário, era um jogo difícil, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, o adversário tem qualidade, tem jogadores, tem um plano de jogo muito claro, sabe muito como jogar, e nos criaram dificuldades, totalmente natural do futebol, aonde meus zagueiros fizeram um jogo esplêndido, tiraram várias bolas cruciais para que a gente não pudesse tomar gol. A última linha, na verdade, com os volantes, né? E o time saiu vitorioso. Poderia ser, como você falou, mais abultado, não? Poderia ser outro resultado? Sim, mas na Libertadores nunca é fácil, nunca nada é fácil. Então temos que valorar muito essa vitória. Buenas noches, por aquí. Buenas noches. Quería preguntarle cuál es el balance general que usted hace del partido y cuál es el nivel de satisfacción luego de lo que vio hoy con respecto a lo que va a ser el resto del torneo. Muchas gracias. Acho que o jogo foi um jogo muito difícil porque, primeiro, o Deportivo veio como uma linha de 5, baixava um bloco em 5-4-1 e tivemos muita dificuldade de entrar, né? A gente conseguia, talvez estávamos um pouco lentos na circulação, não conseguimos encontrar os espaços, né? Porque não existem muitos espaços. E como a gente não circulava bastante a bola, esses espaços não se abriam. E nos momentos que se abriam, não estávamos finos, né, com a bola, nos domínios, nos passes, no último passe, na última finalização. Erramos muito mais do que costumamos errar e isso deu a possibilidade do adversário ter mais a bola
e fazer a gente correr atrás da bola. Depois, conforme passou os minutos, fiz uma mudança tática onde o time se sentiu um pouco mais confortável com a bola e criamos um pouco de dificuldade nessa última linha de 5, que era uma linha agressiva, sem medo de sair para caçar o nosso time e com bastante coberturas, Então, isso nos gerou bastante, como eu falei, dificuldade na criação da progressão da jogada. Não tínhamos dificuldade na saída de bola, mas sim para fazer a jogada progredir até a área do adversário. Então isso foi um mérito do adversário, do treinador do adversário, dos jogadores que fizeram um esforço grande. Mas aí é o que eu falo, nesses dias que nós estamos bem, o time soube competir e lutar para tentar vencer. Felipe, boa noite. Boa noite. Felipe, numa coletiva dessa para trás, você disse que nem sempre o time vai ter uma nota artística, vai jogar bem. E hoje, muito longe disso, assim. Como você falou, o técnico mudou o sistema, colocou uma linha de 5, depois uma linha de 4, meio que retrancou o time inteiro. E o Flamengo teve alguma dificuldade, acredito até pela falta do Gerson e pela falta também do Arrascaeta no meio-campo, na questão de criação. Mas desde 2022, você ainda jogava, o Flamengo não ganhava fora de casa na Libertadores. Aquele jogo 4-0 contra o Vélez, a semifinal na Argentina. A final é jogo único, então a gente nem conta. Mas eu queria saber de você, assim, mesmo com todas as dificuldades, mesmo o time não apresentando essa nota artística como você gosta que o time joga, como você se encanta, como encanta a torcida, queria que você falasse da importância dessa vitória. Há tanto tempo o Flamengo não vencia fora e como é bom vencer, e eu queria que você falasse disso. No outro dia me perguntaram, o que eu prefiro, se é vencer ou jogar bem. Eu prefiro vencer. Prefiro vencer jogando bem, mas sempre, se puder escolher, a vitória ela é a coisa mais importante, para uma equipe. Os resultados dão confianças, por mais que hoje não tenha sido o melhor jogo coletivamente ofensivo da equipe, mas sim foi um jogo muito bom para alguns jogadores que precisavam ganhar confiança, recuperar ritmo, se sentir confortáveis dentro do campo, e alguns jogadores foram crescendo com o passar dos minutos, e isso é importante. Essa vitória, eu sempre falo, não é fácil ganhar. Não é fácil ganhar de ninguém. Não é fácil ganhar no Brasileiro, não é fácil ganhar no Campeonato Carioca, muito menos na Libertadores. E fora de casa, como eu falei, com uma viagem tão cansativa, que não é desculpa, mas que sim, o adversário está na casa deles e tem a torcida deles a favor. E o meu time soube competir bem, soube passar por esses momentos de dificuldade que passamos durante o jogo, e eu valorizo muito essa vitória, porque me demonstra que esses jogadores não param de querer vencer. Eles querem vencer, têm muita fome, muita ambição e continuam trabalhando muito para isso. Buenas noches, por aquí. Profe, el primer tiempo el equipo se vio un poco más tranquilo, jugaron un poco más relajados, pero en el segundo tiempo salieron con otra intensidad, con mucho más ánimo. ¿Qué les dijo a ustedes en el vestuario, si se puede saber? Porque la cara fue distinta y a muestra un botón, el gol llegó en los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Gracias. Bueno, eu acho que no primeiro tempo é verdade que a gente parecia ter uma tranquilidade, mas não é o que eu peço, Eu acho que a gente teve dificuldade de entender como entrar nessa última linha, sendo que foi uma surpresa, Então, porque realmente não preparamos, e isso gerou um certo... alguns jogadores não estavam se encontrando e não estavam se encontrando confortáveis dentro do campo até passar uns minutos. No intervalo, corrigimos alguns detalhes micro e o time voltou, depois com as trocas ainda também um pouco mais fresco, com as ideias mais claras de onde estavam os espaços e como atacá-los, e acho que esse foi o motivo, Depois, assim, como eu falo, até a zona 2 do campo, ali, bloco médio, o time estava chegando bem com muita facilidade. O problema era progredir em função da forte marcação que o adversário tem, e muito boa. Até me deixa curioso para o decorrer do campeonato, porque é um time muito forte em casa e acho difícil que alguém ganhe pontos aqui, por isso que eu valorizo muito mais essa vitória. Felipe, aqui do lado direito, boa noite, parabéns pela vitória. Em diversos momentos, a televisão focou o seu rosto e mostrava que você estava um pouco insatisfeito, Queria que você falasse o que você achou de
ruim até certo ponto no jogo ali que te chamou a atenção? Não sei quando me focaram, né? Não sei quando pegaram a minha imagem, porque teve muitas coisas que sim, que eu acho que temos que corrigir durante esses próximos dias, principalmente posicionamento e entendimento de espaço. E talvez fosse isso, mas também houve muitos momentos bons e que eu aplaudi e elogiei os jogadores. Então, claro que o treinador sempre está ali cobrando e tentando exigir dos jogadores o máximo possível para que tudo saia da maneira perfeita, mas nem sempre é um controle de videogame que a gente está ali na mão, né? Profe, buenas noches por acá. Quería preguntarle cuál fue la clave para ganar el partido el día de hoy aquí en el Estadio Pueblo Nuevo y también sobre el próximo rival, cómo enfrentarlo y cómo hacer esa preparación previa para lo que será el próximo partido de Copa. Espanhol. ¿Puedes repetir? Perdón. ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? ¿Cuál fue la clave para ganar el partido? Okay. Y la segunda, sobre el próximo rival, cómo preparar este partido de cara a lo que será la próxima semana. Gracias. La clave fue tener paciencia, controlar bien las transiciones, que es algo que no hicimos bien, no controlamos muy bien las transiciones, pero eso hemos mejorado en el principio del segundo tiempo. Conforme perdíamos la pelota conseguimos recuperar rápido y atacar mejor los espacios, entender mejor dónde dejaba el rival los espacios para poder atacar y aprovecharlos, ¿no? Con más pases verticales, más pases al espacio y hacerles sufrir corriendo hacia su portería. Yo creo que esa fue la clave. Verdad que el gol fue una jugada aislada, pero ese era el objetivo, ¿no? De entrar por ahí. Y el próximo rival, sinceramente, ahora me toca fin de semana domingo contra Vitória y aún tengo que estudiar este rival para después pensar en el otro partido de Libertadores. Ok, gracias. Con las buenas noches, profesor Felipe. Felicitaciones primero por la victoria y bueno, la bienvenida para ustedes a San Cristóbal, Venezuela. Preguntarte qué apreciación te llevas de Pueblo Nuevo, de este estadio aquí en San Cristóbal, y qué apreciación también te llevas del Deportivo Táchira, que hoy hizo un partido interesante contra el Flamengo, pero bueno, escuchar tu opinión de la parte técnica. Gracias. Buena pregunta. Yo estuve aquí en 2008 con el Deportivo de La Coruña. Jugamos un amistoso y perdimos. Y cuando estaba estudiando el Deportivo Táchira, reconocí el estadio. Entonces fui a buscar el partido y me acuerdo que tengo un muy buen recuerdo de aquella pretemporada aquí en Venezuela. Era otra Venezuela en aquel momento. Hoy está muy cambiado todo, pero es un sitio muy lindo. Me encanta venir aquí, el clima, la gente, las personas son muy amables y se come muy bien también. Así que me encanta. Yo soy mucho más de montañas que de playas y aquí hay muchas montañas, así que y naturaleza, y esto me siento muy bien cuando vengo aquí, soy muy bien recibido. Así que agradezco y espero que sea recíproco, que podamos recibiros muy bien en Río, que podáis disfrutar. Ahí es más de playa, pero también hay montaña y nada, muchas gracias. ¿Vale? Gracias. Profe, buenas noches. Una más. Una última. Sí. Buenas noches. Quizás 2 días, 3 días antes del partido, usted dio unas declaraciones muy polémicas que se hicieron muy virales aquí en Venezuela. ¿Cree usted que hubo exceso de confianza? ¿No le dio tiempo de estudiar a un Deportivo Táchira que viene siendo campeón de Venezuela? Se sacaron de contexto seguramente, porque no sabía que había sido polémico, pero es como trabajo. Es que yo no sé nada del siguiente rival, no sé absolutamente nada, ni los nombres de los jugadores. De mi rival ahora, que es domingo, que es Vitória, conozco algo, pero mañana estudiaré, empezaré en el viaje, estudiar, a ver partidos y así voy. Pero no es que es del Deportivo Táchira, ni el Vitória, ni el Central Córdoba, es que son todos. Yo vivo partido a partido. Ahora me tocó estudiar deportivo y ellos también nos estudiaron y estudiaron muy bien, pero seguramente el entrenador del Deportivo Táchira trabaja igual que yo. Estoy convencidísimo que trabaja igual que yo. Cuando pase este partido, ahora mañana empezará a estudiar el siguiente rival. Entonces creo que se sacó de contexto, es un equipo que tiene grandísimos jugadores y yo avisé a los jugadores que no iba a ser nada fácil, que iba a ser difícil, iba a ser sufrido y así fue. Entonces no me equivoqué. Entonces si alguien se sintió ofendido por mis declaraciones, pido perdón, pero sinceramente no fue mi intención, es mi forma de trabajar.